de infanticídio. Então, nós temos esses quesitos padronizados, que são os quesitos oficiais, que devem ser respondidos pelos peritos. Uma vez que os quesitos são respondidos, nós temos o esclarecimento, o quê? Dos fatos. Então, é a resposta a essas perguntas padrões, né, que traz esclarecimento dos fatos. Só que, por vezes, essas perguntas padrões não respondem, não esclarecem todas as dúvidas que pairam sobre aquele processo penal. Sendo assim, a lei faculta o quê? Faculta que a autoridade judiciária, autoridade policial, que o Ministério Público, que as partes do processo formulem quesitos suplementares, ou também conhecidos como quesitos complementares, ok? Ou seja, ao lado dos quesitos oficiais já padronizados, que irá constar no laudo do perito, tá? Irá constar no relatório do perito, ok? Nós também temos o quê? Os quesitos complementares, as perguntas suplementares, que podem ser realizadas pelas partes. Então, as autoridades judiciárias, autoridade policial, Ministério Público e as partes, ofendido, querelante, assistente de acusação, todos esses podem o quê? Também apresentar questões, podem também apresentar perguntas a serem respondidas pelo perito em relação àquela situação criminosa que está sendo debatida nos autos de um processo penal. Então, quesitos nada mais são que questões, perguntas, que são de duas ordens, padronizadas, tá? Referente a cada tipo de crime, que não são alteradas pelas partes nem pelo juiz, porque são padrão, perguntas genéricas, e suplementares ou complementares, que são aquelas elaboradas por essas pessoas que nós acabamos de falar, autoridades, Ministério Público e partes, ok? Então, o perito no relatório, ele vai ter o quê? Quesitos oficiais e quesitos não oficiais a serem respondidos. E o perito está obrigado a responder os quesitos. O perito não pode deixar de responder aos quesitos. Não pode deixar de responder às indagações formuladas no relatório para que ele apresente esclarecimento dessa situação criminosa que está sendo instruída em juízo. Tá? Então, olha só, cabe sim a essas partes, MP, assistente à acusação, ofendido, querelante e acusado. O acusado também vai formular quesitos, ok? A formulação de quesitos é indicação de assistente técnico, tá? Assistente técnico é a seguinte, quando falamos em indicação de assistente técnico, nós temos a seguinte situação. Nós podemos ter quem? Ter o assistente de acusação, ter as partes, ofendido, querelante, acusado, né? Nós podemos o quê? Ter essas pessoas nomeando profissionais também, para que o quê? Para que acompanhe, para que visualize, para que opine sobre a perícia realizada em juízo, ok? Então, quando fala indicação de assistente técnico, significa o quê? Significa que a MP e as partes poderão indicar quem? Poderão indicar também um expert no assunto, a fim de verificar, a fim de opinar sobre o quê? Sobre as perícias realizadas em juízo. Sobre as perícias realizadas em juízo. Então, olha só. Quesitos são questões formuladas pelas partes, a serem respondidas pelos peritos. Questões que interessam ao esclarecimento dos fatos. Podem também indicar assistentes técnicos de sua confiança, que analisarão o quê? A perícia já realizada, tá? Desde que admitidas a sua atuação nos autos. Então, olha que legal. É possível ao assistente de acusação, ofendido, querelante, acusado, indicar um assistente técnico. É possível sim. Só que,
Cabe ao juiz que instrui o processo o quê? Autorizar ou não a presença, a participação do assistente técnico nessa perícia, ok? Cabe ao juiz conceder ou não a presença do assistente técnico. E o assistente técnico, ele vai agir em que momento? Ele vai ficar lá do ladinho do perito oficial, acompanhando tudo de olho? Não. O momento de atuação do assistente técnico é posterior à perícia realizada. Então, depois que a perícia é realizada, o laudo é apresentado em juízo, né? As partes indicam o assistente técnico e o assistente técnico vai o quê? Vai analisar o corpo, o objeto periciado, as fotografias, os laudos e vai dar o quê? O seu parecer, ok? Vai dar uma assistência a quem nomeou esse assistente técnico. O assistente técnico vai dar, vamos dizer assim, uma segurança jurídica maior referente ao laudo que já foi confeccionado, via de regra, pelo perito oficial. Então o assistente técnico fala, olha, não, tá tranquilo, eu confirmo, eu ratifico a perícia realizada pelo perito oficial, ok? Certinho? É só mais uma segurança, um conforto jurídico para as partes, ok? Vamos lá. Parágrafo 4º. O assistente técnico, olha só, aqui vai falar, o parágrafo 4º, vai falar da atuação do assistente técnico. Então, olha só, galerinha, olha que legal. O assistente técnico atuará a partir de sua admissão pelo juiz. Então, é aquilo que nós acabamos de falar. Para que o assistente técnico atue no processo, é necessário o quê? Que o juiz despache o quê? Permitindo a sua admissão, tá? Então, olha só, o assistente técnico atuará a partir de sua admissão pelo juiz. Então, tem que haver o quê? O despacho do juiz, concedendo o quê? A atuação do técnico assistente nos autos do processo. E quando que ele vai agir? Quando? Após a conclusão dos exames e elaboração do laudo pelos peritos oficiais, sendo as partes intimadas desta decisão. Então, é aquilo que nós falamos, tá ok? Qual é o momento de atuação do assistente técnico? Primeiro, é possível nomear assistente técnico? É. Segundo, é necessário a autorização do juiz para a atuação desse assistente técnico? É necessário autorizar a admissão dele pelo juiz. Terceira pergunta, qual é o momento de atuação desse assistente técnico? É no momento, é durante a perícia oficial? Não. O momento em que o assistente técnico atua é posterior à realização da perícia pelo perito oficial, ok? Então, o perito oficial realizou a perícia, confeccionou o relatório, apresentou o laudo. As partes são intimadas dessa situação. A partir de então, o que? O assistente técnico poderá ter acesso a todas essas situações em que o perito também teve acesso e dar o seu parecer. Então, a atuação do assistente técnico dá-se quando? Após a efetivação da perícia, para fins de ratificar ou não a perícia já realizada pelo perito oficial, ok? Então, aqui é um momento de atuação. Parágrafo 5º, esse artigo é um tanto quanto longo. Esse 159, ele é um tanto quanto cansativo, mas ele é muito rico em informações, viu, galerinha? Ele é muito rico em informações. E como vocês estão vendo, todos os artigos de fácil entendimento, tá? Vamos lá, parágrafo 5º.
Durante o curso do processo judicial, é permitido às partes quanto à perícia. Então, olha só, aqui são o quê? São prerrogativas das partes em relação à perícia. Então, durante o transcorrer do processo, durante a instrução processual, em relação à perícia, o que é facultado às partes? Durante a instrução processual, em relação à perícia, o que é permitido às partes fazerem? Vamos ver? Primeiro, requerer a oitiva dos peritos para esclarecerem a prova ou para responderem a quesitos. Quando fala em oitiva, fala em quê? Ser ouvido diante do juiz, tá? Desde que o mandado de intimação e os quesitos, as questões a serem esclarecidas, sejam encaminhadas o quê? Com antecedência mínima de 10 dias, podendo apresentar as respostas em laudo complementar, ok? Então, imagine que não ficou muito clara as respostas dos quesitos no laudo que o perito apresentou. As partes podem requerer o quê? Uma oitiva. Pode requerer que o perito se apresente diante do juiz em audiência e esclareça essas situações que não ficaram muito claras para as partes. E o perito pode também fazer isso, criando também um laudo complementar. Um documento que venha a esclarecer o laudo já entregue, já fornecido em juízo. Tá? Segundo, as partes poderão o quê? Indicar assistentes técnicos que poderão apresentar pareceres em prazo a ser fixado pelo juiz ou também ser inquiridos em audiência, ok? Esses assistentes técnicos que nós vimos, eles podem ser indicados pelas partes, a admissão deles no processo demanda autorização judicial e esses assistentes técnicos atuam o quê? Pós realização da perícia pelo perito oficial, ok? E esses assistentes técnicos, né, eles apresentam o quê? Parecer, eles vão apresentar um parecer sobre uma perícia já realizada. Por que que eles vão apresentar parecer? Porque eles não irão diretamente examinar o objeto. Eles vão analisar a perícia já realizada como um todo, ok? E também podem ser o quê? Inquiridos em audiência, podem ser ouvidos, né? Questionados em audiência, a fim de apresentar o seu parecer em juízo, mas em audiência, tá? Então, o inciso 1 e o inciso 2 são as prerrogativas das partes durante a instrução processual no que diz respeito à perícia no foro criminal. Parágrafo 6º, olha só. Havendo requerimento das partes, o material probatório que serviu de base à perícia, será disponibilizado no ambiente de órgão oficial, que manterá sempre sua guarda e na presença de perito oficial, para exame pelos assistentes, salvo se for impossível a sua conservação. Então, olha só. O assistente técnico, por vezes, ele não terá acesso ao objeto periciado, ou porque os vestígios desapareceram, né, ou porque os vestígios já desapareceram, ou porque foi impossível a conservação do objeto periciado, ok? Do material periciado, ok? Então, diante disso, o assistente técnico não terá acesso direto ao bem periciado, ok? Agora, por vezes, há possibilidade sim, por vezes, há possibilidade do técnico assistente ter acesso direto ao objeto periciado, ao corpo periciado. Nessas situações, ele terá um acesso assistido,
tá? Ele terá um acesso assistido, como fala aqui, ó, que manterá sempre e na presença de perito oficial. Então, esse e na presença de perito oficial significa o quê? Significa que ele terá um acesso assistido ao bem que já, ou objeto que já foi o quê? Periciado. Então, ele terá um acesso assistido a esse bem. Então, são duas situações. Primeira situação, ele não tem acesso, ou em razão de já ter desaparecido os vestígios, ou em razão da impossibilidade de armazenamento e guarda e conservação desse material, ok? E quando foi possível a armazenação, quando foi possível a armazenação, a guarda desse material, ele terá acesso, só que terá um acesso assistido. Nós não podemos esquecer, ele é um técnico assistente, ok? Ele não é o perito oficial. Então, esse artigo apresenta o momento de atuação do assistente, que é depois da perícia já realizada. Não se esqueçam disso, ok? Último parágrafo do artigo 159. Então, olha só. Tratando-se de perícia complexa, que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, poder-se-á designar a atuação de mais de um perito oficial. E a parte indicar mais de um assistente técnico. Lógico, aqui é uma questão de lógica. Então, se é possível reunir, né, mais de um perito, né, mais de 2, 3 peritos, porque a situação demanda, a situação exige conhecimento específico de várias áreas, da mesma maneira, a nomeação, a indicação de assistente técnico vai seguir o quê? A mesma lógica, vai seguir o mesmo padrão. Se exigem vários conhecimentos técnicos referentes aos peritos, vai exigir também vários conhecimentos em relação ao assistente técnico, ok? Então, imagine uma situação onde precisamos o quê? Onde precisamos reunir vários profissionais. Vamos pegar a título de exemplo um desastre aéreo. Sim, um desastre aéreo. Desastre aéreo, nós vamos precisar reunir o quê? Vamos precisar reunir os engenheiros, vamos precisar reunir engenheiros, físicos e reunir o quê também? Profissionais da saúde. Vamos precisar reunir também aqueles que têm conhecimento médico biológico, ok? Então, desastre aéreo é uma situação que vai reunir o quê? Vários profissionais, né? Para dar a causa do acidente, para dar a causa da morte, para examinar os corpos, para identificar os corpos, né? Em especial, para identificar os corpos, porque via de regra, desastre aéreo, né? A necessidade de uma identificação aí dos corpos, certinho? A título de exemplo, né? Nós tivemos aí há não muito tempo um acidente com o avião da TAM, né? Onde as pessoas morreram carbonizadas. Então, diante da situação, ali houve sim necessidade de identificação dos corpos. Então, houve a reunião, né? De peritos de várias áreas de conhecimento. Em razão de haver situações que demandam a reunião de conhecimentos técnicos, científicos, mais um perito irá atuar. E, por conseguinte, mais de um assistente também poderá ser indicado. É só uma questão de... é só uma questão de lógica, né? Acompanhar. Artigo 160. Olha só. Os peritos elaborarão um laudo pericial, onde descreverão minuciosamente o que examinarem e responderão aos quesitos formulados. Parágrafo único. O laudo pericial será elaborado no prazo máximo de 10 dias, podendo este prazo ser prorrogado em casos excepcionais ou a requerimento dos peritos. Então, em situações excepcionais, a requerimento dos peritos. Então, olha só. Nós vamos estudar na próxima aula documentos
médico-legais. Dentre os documentos médico-legais, nós temos os relatórios. Os relatórios, eles são representados por auto ou por laudo, ok? Auto, nós vamos ver, é quando o perito dita ao escrivão, Ele dita ao escrivão. E laudo, quando o perito, o quê? Como na figura que nós vimos ainda há pouco. O perito de próprio punho vai o quê? Vai fazer a descrição da situação periciada, E dar o seu parecer, ok? Então, os peritos se manifestam diante do juiz por meio de um laudo, Por meio de um laudo, ok? Esse laudo, ele é representado por um relatório. Nós vamos ver que o relatório, ele é realizado de maneira toda estruturada. Ele tem o preâmbulo, ele tem a parte histórica, ele tem a descrição, ele tem os quesitos, ele tem a discussão, ele tem a conclusão e ele tem o quê? Resposta aos quesitos, Então, esse laudo, ele é um documento oficial, ele é um documento formal, onde é elaborado de maneira minuciosa e onde o perito conclui, ao juiz o seu ponto de vista diante da situação periciada, ok? Então, os peritos se manifestam, por meio de laudos, ou autos. Via de regra, laudos que são escritos de próprio punho pelo perito. Os peritos responderão aos quesitos que são de duas ordens: quesitos oficiais, padronizados, lembram? E quesitos não oficiais, perguntas formuladas pelas autoridades, pelo Ministério Público e pelas partes, ok? Os peritos, eles têm um prazo, para apresentar esse laudo. O prazo é de 10 dias. Esse prazo, ele é improrrogável? Não, não é improrrogável. Esse prazo pode ser prorrogado diante de situações excepcionais, diante, por exemplo, de situação complexa, ok? Só que para haver prorrogação, deve haver o quê? Um requerimento do perito. Então, o perito vai pedir o quê? Dilação deste prazo, explicando o quê? Que trata-se de uma situação complexa, ok? Então, o perito se manifesta por meio de um laudo. Laudo é um documento médico legal realizado de maneira minuciosa, estruturado da maneira que nós acabamos de falar. No laudo, o perito vai descrever toda a situação periciada, e vai opinar, vai concluir sobre aquele caso, certinho? O perito tem o prazo de 10 dias para entregar este laudo ao juiz. Prazo este que pode ser prorrogado diante de situações excepcionais a requerimento do perito, Então, olha só, laudo é documento oficial médico legal que apresenta o resultado da perícia. Então, o laudo, ele apresenta um documento oficial médico legal que irá apresentar o resultado da perícia, ok? O exame de corpo de delito poderá ser feito em qualquer dia e em qualquer hora, ok? Registrem isso. O exame de corpo de delito pode ser realizado a qualquer dia e a qualquer hora. Por quê? Por que o exame de corpo de delito pode ser realizado a qualquer dia e a qualquer hora? É muito simples, porque nós não podemos o quê? Correr o risco de perder os vestígios do crime, ok? Desculpa. Essa ampla liberdade de dia e horário para a realização do exame de corpo de delito justifica-se pelo receio de desaparecer os vestígios do crime ou ainda o quê? De ser alterada a cena do crime,
não é verdade? Nós não podemos correr esse risco, né? Então não podemos correr o risco o quê? De desaparecer os vestígios ou mesmo de ser alterada a cena do crime. Em razão disso, o exame de corpo de delito pode ser e deve ser realizado a qualquer hora e a qualquer dia. Certinho? Memorizem isso. Não esqueçam, tá bom? Não podemos correr o risco de desaparecer os vestígios ou ainda o quê? Ter a cena de crime alterada, né? Cena de crime tem que ser o quê? Imexível. Por isso que quando ocorre um crime, o que acontece quando os peritos já chegam, os policiais, eles o quê? Isolam a área. Vamos manter o isolamento para preservar a cena do crime, tal qual se realizou, tal qual ocorreu, certinho? Vamos lá então. Prosseguindo, sempre avante. Vocês me desculpem aí alguma tosse, alguma situação. É que se vocês visualizarem a aula de perícia parte 1, vocês viram que eu estava um pouco rouca. A voz estava forçada para sair, estava bem ruim na minha garganta. Nós estamos aqui em Cuiabá, conforme eu disse a aula passada, enfrentando um clima muito seco, né? Nós temos aqui uma baixíssima umidade de ar, muito quente, a nossa querida Cuiabá, muito quente. Então nós ficamos o quê? Sofridos aqui, né? Como diz a música sertaneja, uma sofrência só nesse mês de agosto, tá, pessoal? Então desculpe aí alguma tosse, alguma situação. Mas o importante é que nós não paramos nunca. Garganta ruim, né? Como dizem aí os avós, as nossas mães, o peito chiando, mas nós não paramos nunca, né? Nós somos brasileiros e não desistimos nunca. Seguindo, galerinha, artigo 162, tá? Nós vamos até o artigo 184. Ai. Mas segura aí, porque é muito gostoso de estudar processo penal, direito penal, processo penal, constitucional. Não há disciplinas o que? Melhores. Então segura aí, encosta na cadeira e me acompanha, não me abandona. Olha só. Artigo 162. Autópsia. Né? Então, lembram na nossa aula passada em que consiste a autópsia? Né? Autópsia é ver dentro do outro. Né? Autópsia é fazer um exame interno no cadáver para fins de verificar a causa da morte. Também é chamado de necrópsia. Aí aqui nós temos uma situação que eu até trouxe uma questão para discutir com vocês. Olha só, o texto de lei fala autópsia, né? Fala autópsia. Se vocês forem buscar os conceitos, o alcance de autópsia e necrópsia, vocês vão ver o seguinte. Há quem diga que autópsia e necrópsia são termos utilizados o quê? Igualmente, são tratados como sinônimos. Ambos buscam o quê? Exame em cadáver para identificar a causa da morte, certo? O Código de Processo Penal usa o termo autópsia. Não fala em necrópsia, ok? Agora, há também quem diga que autópsia e necrópsia não, em que pese ser utilizados como sinônimos na prática, não podem ser utilizados como sinônimos. Por quê? Há quem diga que a autópsia é realizada em vivos e mortos, e necrópsia somente em mortos, ok? O texto de lei traz autópsia como exame interno no cadáver para verificar a causa morte. Só que há uma questão de concurso, eu até trouxe ela para vocês, que ela apresenta os dois termos. Ela traz lá a alternativa, salvo engano, A, autópsia, e a alternativa B, necrópsia. Ou seja, pela lógica, nós iríamos o quê? Pela autópsia. Porque a autópsia aqui fala o texto de lei. O texto de lei fala em autópsia, ok? Exame interno em cadáver. Só que no gabarito, essa questão não foi anulada. No gabarito, a resposta correta é necrópsia, porque é exame em
cadáver, tão somente em cadáver. Então tem essa situação aí, tá, galerinha, que não tem, né, como nós desvendarmos o que a banca examinadora quer. Só fica a dica, necrópsia, né, é claro e evidente, realizado somente em cadáver, ok? Porém, o Código de Processo Penal utiliza-se o termo autópsia, tá? Então, olha só, a autópsia será feita pelo menos 6 horas depois do óbito. Registre